Você acha que conhece tudo sobre o Jack Skellington e o Estranho Mundo de Jack? Pois eu também pensava que eu sabia de tudo, mas eu descobri mais algumas curiosidades sobre esse filme e esse personagem icônico e hoje eu vou contar pra vocês. O Jack Skellington, ele também é reconhecido como o Rei das Abóboras, né? E ele se tornou, assim, um símbolo, um ícone de diversas coisas. Ele se tornou um símbolo, um ícone de quem ama Halloween, de quem se sente um pouco deslocado e diferente das outras pessoas ao seu redor, e até de quem sonha em viver novas aventuras, explorar um mundo novo, diferente daquele que você já conhece. Mas você já se perguntou como que ele foi criado, como que ele surgiu, por que que ele foi inventado? Bom, se você tinha mais alguma dúvida sobre esse personagem, hoje elas vão ser resolvidas. O Jack, O Estranho Mundo de Jack, é um filme que já tem muitos anos, né? Ele é um ícone há muito tempo. Eu, por exemplo, conheço essa história a minha vida inteira, porque o filme é de 93 e eu sou de 95. Então, assim, pra mim, ele sempre meio que existiu. Mas ele não foi criado lá em 93, não. Você sabia que o Jack, ele foi inventado bem antes disso? Então, o Jack, ele nasceu da cabeça fantástica do Tim Burton, né? Enquanto ele ainda trabalhava como animador na Disney, lá nos anos 80. E esse filme e o Jack basicamente surgiram para dar vida a um poema que o próprio Tim Burton tinha escrito lá nessa época que ele era animador da Disney. Pois é, gente, o Jack ele nasceu de um poema. Eu achei isso muito poético. Eu sei que tem um trocadilho, mas é muito bonito, né? Eu não sabia desse detalhe. E esse poema tem como base ali a experiência do Tim Burton com o Natal. Ele chegou até a mencionar em uma entrevista que ele tinha, sim, seus clássicos de Natal, como todo mundo tem, né? Aquele filme que você assiste todos os anos. E um desses filmes era o Grinch, que é muito famoso. Então, quando ele foi trabalhar na Disney, ele resolveu criar ali o oposto do Grinch. O Grinch, a gente sabe que ele odeia o Natal e quer acabar com o Natal. Então, o Jack seria o completo oposto. Ele conheceu o Natal e ficou obcecado, e ele ama o Natal. Então, apesar do Tim Burton não ter dirigido O Estranho Mundo de Jack, eu não sei se você sabia dessa informação, mas se você é inscrito aqui no canal, você já deve ter ouvido falar sobre isso, porque eu já comentei em outro vídeo. Mas caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui, então, gente, o Tim Burton, ele não dirigiu O Estranho Mundo de Jack. Eu sei que pode parecer esquisito, porque o nome dele tá atrelado a esse filme, assim, em todos os aspectos possíveis. Mas é basicamente porque ele criou todo o conceito, a concepção ali do personagem, da história. Ele fez toda a arte do negócio, ele só não dirigiu. Então é por isso que, mesmo ele não tendo sido o diretor, ele foi o produtor principal ali e quem deu vida, né, a todo aquele universo. Por isso que essa história é atrelada a um dos maiores sucessos do Tim Burton até hoje. E uma coisa engraçada também é que, né, o Jack nasceu ali de um poema, mas a figura do Jack em si, né, a arte, aquilo que a gente conhece, aquela caveirinha fofinha, surgiu de um desenho aleatório que ele estava fazendo enquanto ele estava falando no telefone. E o Tim Burton até chegou já a falar em uma entrevista que ele costuma fazer os desenhos dessa forma, meio sem planejamento, né? Só deixando a sua criatividade ali, o que ele tá sentindo no momento, aflorar, aparecer no papel. E segundo ele, é assim que as boas ideias surgem, né? Sem forçar, você só deixa ela acontecer. O que é muito interessante, né? Porque é um personagem muito forte, muito conhecido há muitos anos, mais de 30 anos. E ele meio que foi criado de uma forma assim, digamos que bem aleatória, né? Sem pretensão. E como todo personagem icônico, tanto de estética quanto de personalidade, o Jack, ele aparece como um easter egg ali, como um elemento surpresa em várias outras produções da Disney e da Pixar. É sério, o Jack, ele aparece em muitos filmes. Todo dia, quando eu vou pesquisar para fazer um novo vídeo, eu descubro uma outra produção que apareceu uma sombra do Jack, um negócio que faz referência ao Jack. Sério, é um monte de coisa, todo mundo ama esse personagem. Ele já apareceu em James o Pêssego Gigante, que eu também já comentei desse filme aqui. Ele já apareceu
apareceu em Coraline. Eu vou inclusive deixar linkado esse vídeo aqui embaixo, porque nele eu falo mais especificamente desse detalhe e eu mostro a cena que o Jack aparece. Então, se você gosta de Coraline e não percebeu esse detalhe, assiste esse meu vídeo. E fiquem chocados, assim como eu, mas ele aparece também, em A Princesa e o Sapo, numa cena que tem umas sombras meio deformadas. E uma dessas sombras é claramente o Jack. Eu fiquei chocado, eu não sabia desse detalhe. Ele aparece no Beetlejuice. Olha, é de explodir a cabeça, né? Beetlejuice veio antes do Estranho Mundo de Jack. Então já era o Tim Burton ali colocando o seu elemento surpresa já ali prévio no filme que estreou antes do próprio filme do personagem. Não é o Jack propriamente dito da forma como a gente conhece, mas claramente já era ali um teste, um protótipo de Jack Skellington. E esse me pegou também assim de surpresa, não fazia ideia e eu nunca tinha escutado falar dessa curiosidade, que ele aparece em Alice no País das Maravilhas, como uma referência, na verdade. Pra quem não sabe, o Tim Burton também dirigiu esse filme e é aquele que o Johnny Depp é o chapeleiro maluco. E no figurino do chapeleiro, na gravata, tem vários rostinhos do Jack estampados de uma forma levemente abstrata, mas é o Jack de fato. E eu fiquei, caramba, que legal. Então assim, ele não só aparece como ele, a figura, mas às vezes é uma sombra, às vezes é a estampa na roupa de alguém. Isso é muito legal, porque dá pra ver assim o carinho que o próprio Tim Burton tem, né, com o personagem, mas também outros diretores e outros cineastas que não tem nem nada a ver com o Tim Burton, porque ele aparece em filmes que não são do Tim Burton. Que é isso aqui? Como eu disse anteriormente, apesar dele ser a mente criativa por trás da obra, né, esse filme não foi dirigido por ele. Isso porque ele estava ocupado com as gravações do filme Batman O Retorno lá de 1992. Então, por esse motivo, ele convidou o Henry Selick, que é de fato o diretor do Estranho Mundo de Jack, para dirigir o filme. E você pode estar se perguntando, né? Nossa, mas quem é essa pessoa? Esse nome não me é estranho. Sim, de fato não é. Porque depois de fazer o Estranho Mundo de Jack, o Henry Selick, ele se tornou um especialista em stop motion. Então mudou a vida dele. E ele simplesmente dirigiu filmes como James e o Pêssego Gigante, que eu já mencionei aqui no canal, e Coraline, que é muito conhecido, é muito famoso. E daí a gente já faz esse link, porque o Henry, ele não só trabalhou em O Estranho Mundo de Jack, como foi o Estranho Mundo de Jack que fez ele ter essa paixão por stop motion, que fez futuramente ele fazer Coraline. E aí esse easter egg do Jack aparecendo em Coraline fica ainda muito mais especial, né? Uma coisa louca de se pensar é que, assim, a gente está falando de um personagem, de uma história que atravessa gerações, que é icônica e é lembrada e é muito presente todos os anos, todo Halloween, todo Natal. Tem uma festa, tem um negócio, tem alguém fantasiado. A Disney lembra um personagem que ele não morre, ele não cai no esquecimento. E é estranho pensar que esse filme, O Estranho Mundo de Jack, ele quase não aconteceu. Você sabia disso? Pois é, o conceito do poema do Tim Burton, ele foi inicialmente rejeitado pela Disney. Só que eles acharam um pouco estranho demais para ser da Disney, talvez um pouco assustador demais, né? Afinal, estamos falando de Tim Burton e Tim Burton lá dos anos 90, 80, né? Porque o poema foi feito nos anos 80. Mas aí eles revisaram e a ideia foi trabalhada e expandida até virar o conceito do filme que a gente conhece. Isso porque mesmo com essa rejeição inicial, esse conceito de uma história que junta elementos de Halloween e Natal foi uma ideia que se manteve ali, persistiu, né? E é uma ideia muito legal, convenhamos, porque junta dois dos maiores eventos anuais, né? Mais famosos, dois dos maiores feriados, principalmente nos Estados Unidos, que o Halloween é muito forte, tanto quanto o Natal. Então a história foi sendo adaptada, né? Até atender todas as necessidades que a Disney e os produtores queriam para a história. Então eles incluíram mais detalhes para o desenvolvimento dos personagens, músicas e tudo mais. Até porque, né, era um poema de 3 páginas que o Tim Burton tinha feito. Não tinha também como ter todo esse desenvolvimento absurdo. E assim como todo bom e icônico filme, O Estranho Mundo de Jack também enfrentou vários desafios até ser concluído. Afinal, a gente está aqui falando de um filme stop motion feito nos anos 90. Se essa é uma técnica que é complexa de fazer hoje em dia, então imagina naquela época.
Mas para alegria de todo mundo, o filme virou um clássico, foi sucesso de crítica, sucesso de público e o resto é história, né? Que a gente está aqui hoje falando sobre ele mais de 30 anos depois. Acredito também que muito dessa conexão com esse personagem e que ele consegue permear por muitas gerações é porque todo mundo tem um pouco de Jack dentro de si. Porque assim como ele, acho que todo mundo em algum momento da vida já quis ser outra coisa, outra pessoa. E no fim das contas a gente já percebe que dentro da gente, o nosso lugar, o nosso jeito peculiar e único, especial, é o que faz a gente de fato ser especial, né? Então acho que essa é uma das coisas que mais faz as pessoas se identificarem com esse personagem. E se você, assim como eu, também se sente meio Jack Skellington, já se inscreve aqui na nossa Vila Mágica, tá? E não se esquece de comentar aqui embaixo a sua curiosidade favorita e se você achou mais easter eggs do Jack em outros filmes, porque assim, é um negócio que não tem fim. Então, se você quer acrescentar mais alguma curiosidade que eu não comentei aqui, por favor, sinta-se muito bem-vindo, tá? Eu adoro saber o que vocês acham, eu adoro conversar com vocês e também isso é uma forma da gente fazer a nossa comunidade, a nossa Vila Mágica crescer cada vez mais. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Compartilhe com seus amigos que são fãs do Tim Burton, que são fãs desse personagem e não sabem muita coisa sobre ele. Não se esquece de deixar o seu like e até o próximo vídeo.